Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um pré-prova. A gente vai continuar aquele simulado completo de ontem para que você esteja totalmente preparado para fazer a sua certificação. Só recapitulando, meu nome é Jefferson, somos professores aqui na Mais Formação. Estou aqui com a nossa outra professora, a Narjara. Muito prazer, muito boa noite para todo mundo que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar nos próximos dias ou nos próximos meses, né? Vai ficar disponível para todo mundo esse pré-prova. E o Uhum. nosso intuito aqui é ajudar você a passar, né, na tão sonhada certificação da CPA 10. Se você está estudando para a CPA 20 também e está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo e vamos nessa para mais uma sequência aí de exercícios. Questões que caem na prova, e aqui a gente vai bem direto ao ponto. Deixa eu só mudar aqui a nossa câmera, porque a gente está bem em cima da letra, agora sim, estava em cima da questão. Agora vai. Vamos lá. Sobre taxa de administração em um fundo de investimentos. É uma taxa cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade acima de um determinado benchmark? Essa taxa que ele está falando aqui é aquela taxa de performance. Então, se eu tenho um fundo que ele tem o objetivo de entregar 120% do CDI, ele começa a entregar 150, 180, normalmente os gestores do fundo colocam ali já dentro da lama, no prospecto, na política de investimento, uma taxa de performance sempre que ultrapassar a expectativa do fundo. E essa não é a taxa de administração. Então, ó, tá certa a informação, mas está fora de contexto em relação à pergunta. Muito cuidado com isso, porque a Ambima adora fazer uma pegadinha. Com certeza. É o que a gente comentou ontem e volto a comentar. Os conteúdos, algumas palavras, né, elas abrangem vários tipos de conteúdo. Então é importante Uhum. entender não só o enunciado que você está fazendo sobre a questão, mas também as respostas, para entender exatamente sobre o que está falando. Perfeito. É devolvido ao cotista após um determinado período? Olha que coisa boa. Devolvido? Uma Acho que taxa que não, hein? devolve? Não, acho que não existe isso em taxa, é pagamento. É um dos fatores que afeta o valor da cota? Opa, chegamos aqui num ponto. Como que funciona a taxa de administração? Ela é calculada diariamente e deduzida do valor da cota. Então, não, ela não é cobrada sobre a rentabilidade. Ela é cobrada sobre o valor que está ali, independente do fundo ter ou não rentabilidade. Até porque o fundo é um CNPJ, é uma empresa, então tem lá o gestor, tem o administrador, tem o distribuidor, e essa galera não trabalha de graça, né? Então eles cobram ali a taxa para que continue fazendo a gestão do fundo. Exatamente. E sobre a rentabilidade é o famoso imposto, né? Uhum. Trata-se de uma função, ainda falando sobre fundos, tópico importante na prova. Um Trata-se de uma dos que função. mais caem, né, em porcentagem das provas são Sim. as questões sobre fundo de investimentos, né? Cai e muita gente tem tomado pau nessas perguntas por causa da mudança da CVM da 555 para 175. Acabou se perdendo ali naquele meio, nessa meiuca ali, porque mudou algumas coisinhas. Eu acho até que ficou mais fácil. Mas não se preocupem, vocês vão ver aqui algumas questões que estão caindo lá na prova também, com base no que os nossos alunos dizem sempre, tá? A gente não vai lá e, e faz a prova. Montes vozes da cabeça, né? Não. Não, e o importante, Jefferson, também a gente comentar é que tome muito cuidado com o material que você está estudando, por quê, né? Se não tem atualização e frequentemente é mudado o edital das provas exatamente para as atualizações, né? As regras, as normas, elas vêm mudando, é normal que isso aconteça, né? Principalmente a gente vai ver lá em 2026, mas isso são cenas para os próximos capítulos. É importante você se atentar no material que você está estudando, se está atualizado, porque senão, infelizmente, vai tomar bomba na prova. Exatamente. Bom, vamos lá. Falando agora sobre função do distribuidor. Lembrando que distribuidor é o cara que tem um contato direto com o cliente, que está fazendo a alocação de ativos ali do cliente. Então, cabe a ele recolher o imposto de renda do fundo? Não. Isso aqui é a parte administrativa do fundo. Quem faz a administração do fundo é o administrador. Ser o responsável legal pelo fundo perante a CVM? Também não. Característica aqui do administrador. E escolher os ativos para a carteira de um fundo? Quem que vai fazer a escolha dos ativos? O gestor, que vai fazer a gestão do fundo. Repare que ó, as palavrinhas elas vão se encaixando de acordo com cada atividade, que nos dá a resposta certa, comercializar as cotas do fundo de acordo com o perfil do cliente. Então, é o distribuidor que vai lá e fala assim, ó, Narjara, ó, Jefferson, vocês são conservadores, agressivos, toma aqui a cota assim, 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 assim.
Então, muito cuidado. Vocês precisam entender quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o distribuidor, faz a auditoria independente, que é o auditor. Questões fáceis aí, mas que muita gente acaba errando na hora da prova. E são várias pessoas dentro de um mesmo fundo, né? Então é importante se atentar a todas as informações e o que cada um compete às suas operações e obrigações, né? Uhum. Mais uma perguntinha. Eu vou julgar fácil, né? Para nós é tudo fácil, né? A gente faz isso aqui todos os dias, dá aula, grava. Para você que esteja estudando, se não estiver parecendo tão fácil, não se preocupe, tá? A gente está acostumado aqui já. Com relação ao imposto de renda em uma aplicação de certificado de depósito bancário, o famoso CDB, aquele que normalmente rende 100% do CDI, ocorre nos últimos dias úteis de maio e novembro? Isso aqui é come cotas, né? Isso Come aqui não tem cotas. nada a ver com CDB. Isso aqui é coisa de fundo. Incide com a tabela regressiva do IR sobre o valor total resgatado pelo cliente. Incide com tabela regressiva do IR sobre o valor total do rendimento do cliente. Ou incide a tabela progressiva do IR sobre o valor total do rendimento do cliente. E aí? Vamos só lembrar alguns conceitos aqui, por aí, por eliminatória. O CDB, ele gera imposto de renda sobre a rentabilidade, certo? Então, Ok. não vai ser Então sobre o valor eliminamos o total. quê? A letra B, certo? Eliminamos a B aqui, porque está falando do valor total, não tem sentido. O cliente colocou lá, resgatou, vai pagar imposto. A gente não está falando de um PGBL, a gente está falando de um CDB. E aqui ele nos dá duas alternativas, tabela progressiva e tabela regressiva. Vamos voltar lá atrás no conceito de CDB. Como é que funciona o IR? Quanto mais tempo eu deixar, menor vai ser minha alíquota. Logo, a minha alíquota está regredindo. Se ela está regredindo, ela está o quê? Essa tabela é o quê? Regressiva. Regressiva. E eu trouxe aqui também a tabelinha aqui para vocês relembrarem ela na tela. Então, ó, de 180 dias até 180 dias, você vai pagar 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, paga só 15%. Ponto Lembrando também importante. a regrinha, Jefferson, do IOF, né? Dos 30 dias. Exatamente. A regrinha do IOF, ela segue lá o 4, 3, 3. Então, no primeiro dia vai ser 96%, abaixou 4, depois abaixa 3, depois mais 3. E assim por diante. Até o 29º dia. Então, o IOF é aquele imposto que é a mordidinha do governo, né? Porque senão ele não vai deixar sem. Então, o governo tem que arrecadar de alguma forma. Depois de 30 dias ele não existe mais, mas ainda assim incide o imposto de renda, respeitando esses prazos aqui. Essa E tabelinha aqui sempre sobre o rendimento. sobre o É rendimento importante focar sobre esse tópico, né? e precisa ter esses dados aqui na cabeça de vocês de forma muito clara. Não vai tatua no braço, se for o caso, mentira, não faz isso não. Mas escreve bastante. Chega lá na hora da prova da Ambima aqui, não, mas é uma tatuagem, eu gosto da receita, Aí complica. adoro, não, não. Decorem essa tabela se vocês não conseguirem gravar, porque ela é muito importante. Chegou na hora da prova, anota ela lá no papel e tá tudo certo. Remuneração da poupança. Sobre a remuneração da poupança, se dá pela média do valor mantido durante o período, se dá pelo menor saldo durante o período, se dá pelo maior saldo durante o período ou se dá pela soma dos saldos de um determinado período. Vamos lá. Se eu apliquei na poupança 10 mil, aí eu fui lá e resgatei 50, ou 50. Cento, Resgatei vai. Metade. 50%. Só para ver se vocês estão espertos. Resgatei 50%, depois coloquei mais 5 mil, depois mais 10 mil e fechou 30 dias aqui nessa movimentação. Aqui foi no dia 1, aqui no dia 7, aqui no dia 20. Como que vai se dar a remuneração nessa poupança? Pelo menor saldo durante o período, que vai ser os 5 mil inicial que ficou aqui. Então é aquele que colocou, que não foi movimentado e deu prazo para fazer o aniversário. Essa é uma regrinha que dificilmente cai ali assim, esse conceito, normalmente cai como é remunerada a poupança. Aí a gente entra lá, se a Selic tiver acima de 8,5, vai render 0,5 mais a TR, se tiver abaixo, vai render 70%, se tiver acima, mais 70% da poupança e assim por diante.
essa normalmente costuma cair mais. Explicação completa no outro vídeo de pré-prova, tá? Só para a gente não ficar se repetindo aqui. Uhum. Seu cliente, esse aqui é bom, ó. Aquela sopa de letrinhas. Seu cliente deseja um investimento que conte com a proteção contra a inflação. O que que a gente, como bancário, como gerente de conta, deve oferecer para ele? Uma letra financeira do Tesouro, uma LFT, uma letra de crédito imobiliária, uma nota do Tesouro Nacional Série B ou uma nota do Tesouro Nacional Série F. E aí? Quando a gente fala de proteção contra a inflação, a gente está falando de IPCA, Uhum. porque o IPCA é a nossa inflação oficial e o IPCA é calculado pelo IBGE. Vou colocar mais letrinhas aqui porque já não está confuso o suficiente para quem está vendo. Então vamos incluir mais um pouco. Qual o título do Tesouro que é calculado com base na inflação? Que ele paga um fixo Mas mais IPCA. é um título maravilhoso. Aqui, esse daqui é aquele que dá o famoso ganho real. Porque a gente tem o ganho real descontando taxas de inflação. A NTNB. Então, muito recentemente, os pessoal tem caído aí na boca do povo na internet que o melhor rendimento em qualquer lacuna de tempo de 2 anos foi a NTNB. Estava pagando ali em torno de 7% de juro real, de ganho real. Por quê? Porque ele já desconta a inflação. Não adianta nada eu ganhar 10% e a inflação for 15%. E como esse título ele paga um fixo, por exemplo, de 3 mais a inflação, se a inflação for 50 ou for 2, está ganhando 3% acima, então está tendo um ganho real. Exatamente. E Outro como de a se gente dizer, tem, né, uma inflação aí não tão pequena hoje em dia, né, no nosso país, então é um título que é, realmente nos últimos tempos está compensando muito. muito, muito mesmo. Teve um parênteses aqui semana passada, foi semana passada, acho que venceu 260 milhões num título de tesouro, uma NTNB. Era um volume gigantesco nos últimos anos que deu foi no ano de 2000 e alguma coisa que foi aplicado, 2002, 2001, e rendeu 1.400 e lá vai quebradinha por cento de rendimento. Olha que Ou beleza. seja, não teve nenhum outro rendimento que ganhou naquele período ali. Caramba. NTNB é sensacional. Isso não é uma indicação de investimentos, tá, pessoal? Não, é uma informação. Obrigado a falar isso por lei. Não. Exato. Um determinado cliente fez uma aplicação em CDB. Vamos falar de CDB de novo. 200 dias. Qual será a tributação do resgate? E aí, será que o pessoal lembrou? Pensa aí, força um pouquinho. Eu tenho IOF e R, IOF e R, somente R, somente R. Aqui tá Acabamos fácil, de né? falar, né, algumas questões atrás. Acabamos de falar da tabelinha de como é que funciona. Conseguiu responder? Quem tá assistindo aí? Passou de 180 dias, a alíquota vai ser de 20%. Não tem IOF, porque o IOF é só até o 29º dia. De novo, a tabelinha para vocês decorarem. Essa tabela tem que estar na ponta da língua, tem que bater o olho e saber disso daqui, porque Uma dica vai para cair. quem vai fazer a prova nos próximos dias, Jefferson, bem importante, me ajudou muito naquela época que eu fui fazer a minha prova lá em 2015, faz um tempinho. Mas que me ajudou muito foi chegar na prova, né? E falo isso para todos os nossos alunos, todas as pessoas que vêm conversar com a gente sobre certificação. Chegou na hora da prova, antes mesmo de iniciar, para você não ter uma confusão ali de conteúdo dentro da cabeça, que a gente acaba estudando tanto, né? E tendo tanto conteúdo ali para usufruir dentro da cabeça, é chegar na prova e passar para o sulfite, que é disponibilizado, né? É disponibilizado uma canetinha, um lápis, um sulfite ali para você fazer, né? Uhum. Exatamente os rabiscos ali para te ajudar e passar para o papel as tabelas, né? Referentes ali aos fundos, progressivo, regressivo, Fazer PGBL, aquela legal, VGBL, né? exatamente, fazer assim, o conteúdo está na tua cabeça, e para você não se confundir na hora da prova, passa para o papel, porque Uhum. isso não vai mudar, né? É um conteúdo fixo, esse não tem como mudar, não vai ser mudado na hora da prova. Então, se você já tem isso na sua cabeça, fez, né, decorou, porque infelizmente a tabela realmente é decorar, Não não tem tem o que macete fazer. aqui pra... Exatamente, né? Porque são vários tipos, né? Então, se Uhum. você já passar, transferir, né, toda essa informação para o papel, depois vai ficar muito mais tranquilo de você começar a pensar
para os outros conteúdos, né? Não fica Com tanta certeza. informação acumulada na cabeça. Deixar o que está decorado anotado ali e vamos pensar no Uhum. que realmente está ali com uma certa dificuldade, muitas vezes. E sem confusão, né? Porque às vezes o próprio conteúdo te confunde na hora de você Sim. raciocinar em referente às tabelas, né? É normal, normal. É São para duas todo horas de mundo. prova, é um conteúdo novo para a maioria das pessoas, a certificação inicial, CPA 10. Tá tudo certo, gente. É estratégia. A prova não é só saber. Tem que ter estratégia também para ganhar ali uma, duas questões muitas vezes. E pode ser que Exato. faz a E faz diferença. muita diferença, E exatamente. Às vezes lembrando, você né? ficou por uma questão, né? Às vezes você passou por uma questão. Então, assim, vale a pena. Porque ser aprovado com 70% ou com 90% ou com 100 é a Tá mesma certificado. coisa. Pode ser aprovado. Mas vamos lá. Exatamente. Responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido nas operações com ações. Essa daqui pega uma galera, hein? Bolsa de valores? Com certeza não, né? Bolsa de valores não tem nada a ver com isso. Inclusive, a Bolsa de Valores é uma empresa privada, porque que ela vai recolher imposto de renda de quem está ali comprando e vendendo. A corretora tem que emitir DARF? Também não. Imagina a quantidade de clientes que a corretora tem para operacionalizar uma situação como essa. O banco de investimentos que faz a emissão dos títulos? Muito menos. Quem é responsável quando compra e vende, que vai lá brincar de trade na internet? Exatamente, o investidor. E eu falo isso porque no ano de 2020, 21, com o auge da pandemia, muita gente em casa, uma galera se arriscou aí no trade mesmo, day trade, e não declarou e teve CPF bloqueado, Pela porque receita. Uhum. pela Receita, apesar de quem é responsável é o investidor, em operações de swing trade, tem um dedo duro que a gente chama, no day trade também, que é um percentual bem baixinho que a corretora informa para a Receita Federal. Então não tem como falar assim, mas eu não movimentei. Não, eles sabem que você movimentou. Aí tem que recolher. Exatamente. E importante, ó, lembra o seguinte sempre, né, nessa questão, nesse conteúdo. Quem que é responsável para fazer a declaração de imposto de renda? Você. Exato. Então, quem que precisa fazer a declaração desse imposto sobre as ações? Você. Não é o contador também não, tá? O contador ele vai Terceiriza isso daí, então. operacionalizar isso, né? Vai fazer a Uhum. operação, mas quem precisa declarar é você. Né? Você está Exatamente. transferindo responsabilidade. Essa outra aqui eu tenho visto cair bastante também. Percentual máximo do clube de investimentos que um cotista pode deter. E aqui eu quero trazer dois conceitos. Além do percentual máximo, antes da gente entrar nele, vamos lembrar qual que é a quantidade mínima e máxima de pessoas dentro de um clube de investimentos. A quantidade mínima, que eu já vou dar aqui, é de 3 pessoas. E a quantidade máxima é 50 pessoas. Gravem essa informação porque ela vai ser muito útil para a prova de vocês, tá? Agora, respondendo aqui, percentual máximo do total do clube de investimentos que uma única pessoa pode ter. Se eu sei que o mínimo de pessoas é de 3, então tem uma, duas, três, e que o total do clube é 100%, cada uma dessas pessoas tem que ter uma quantidade maior. Uma delas tem que ter uma quantidade maior do que as outras, certo? Uhum. E o que que a pergunta nos traz? 30%? Se colocar 30% nos dois aqui, não dá. 67%, e esse 67% aqui é proposital, porque em fundo de ações o mínimo de aplicação em ações é 67, e aí você vai pensar no nome de fundo, ações, aqui 67 coloca. 67% para uma única pessoa é muita coisa. Vai tomar todas as decisões. E um clube de investimentos são pessoas comuns, são pessoas iguais, com o mesmo pensamento, tentando trazer uma paridade entre si. 25% entra na mesma questão do 30%. Vai, alguém vai ficar com muito mais. E a nossa resposta certa, que é 40%. Mas Jefferson, 40% também não vai ficar com mais? Vai também, só que muito menos. Então a gente tem aqui que em 3 pessoas, um vai ter 40, o outro vai ter 30 e o outro vai ter 30 para fechar esse 100%. Pode ter menos que isso? Com certeza, mas pelo menos, no máximo, isso daqui. Porque eu tenho 3 pessoas e naturalmente um vai ficar com mais e os outros dois com menos. Ah, Isso mas eu aí. não entendo o porquê disso. Não precisa entender. Grava essa informação que você precisa passar na prova, nesse momento. Entender que o clube funciona assim e que essas são as regras do fundo. É a regra. Ah, por quê? Porque é a regra. É a regra. Exatamente. De novo, CDB? Vamos lá. Tem caído bastante. Renda fixa, CDB.
O certificado de depósito bancário é um título representativo de depósito a prazo emitido por empresas de qualquer setor? Já vamos eliminando essa daqui. CDB, O certificado de próprio depósito nome já elimina essa bancário. questão. Ah, exatamente. É um depósito depósito a prazo emitido por empresa de qualquer setor. Essa parte está errada. Pula B. Título representativo de depósito. Título representativo de depósito a prazo emitido por somente bancos comerciais. A gente falou isso ontem, ó. Muito cuidado com somente. Muito cuidado com apenas, exceto. Porque se você ler aqui, se essa alternativa está aqui em cima, você pode entender. É por banco comercial. Só que também é por banco de investimento. E aí é uma questão de graça, uma questão fácil que você sabia. Por causa de um somente. Ah, mas a Ambima faz esse tipo de pergunta? Faz. Para saber se você está lendo todas as alternativas e está prestando atenção. Porque no dia a dia você tem que prestar muita atenção também. Exatamente. Se você está por dentro do assunto, né? E é claro. Acho que, se eu não me engano, essa é a nossa última pergunta. E eu trouxe ela daqui com um pouquinho. Não sei se ela é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Já está mais difícil da gente dimensionar isso. Mas alguns alunos têm uma dificuldade. Então vamos lá. Analise as medidas abaixo. A gente tem redução da taxa Selic, aumento do depósito compulsório, redução do IPI e redução dos gastos governamentais. Assinale o item que contém somente medidas expansionistas. O que é uma medida expansionista? É o governo falando assim, ó, a gente quer que vocês consumam, que o país cresça, que a gente vai se preocupar com a inflação um pouco mais à frente, porque a inflação está baixa, então precisa ter mais consumo aqui na sociedade, precisa ter mais consumo na economia. Uma medida contracionista é o contrário. Tá todo mundo gastando muito, a inflação está subindo devido à oferta e demanda, então a gente precisa segurar um pouco, tirar um pouco de dinheiro da economia. Dentro disso, a gente tem política fiscal e política monetária. Política monetária através dos instrumentos do Banco Central, que a gente já viu lá na aula do Banco Central, e política fiscal através de redução de gasto, através de redução de imposto. E aqui ele pede o quê? Não está falando se é uma política fiscal ou monetária, ele está falando só que são medidas expansionistas. Redução da taxa Selic. É uma medida expansionista? Opa, redução da taxa Selic é uma medida Redução de juros. expansionista pra caramba. Eu estou reduzindo o custo de crédito. Muito sentido. Aumento do depósito compulsório. Eu vou fazer o banco me tirar dinheiro dele e dar para mim que sou Banco Central. Isso parece expansionista? Não, isso aqui acontece quando o Banco Central quer tirar dinheiro da economia. Ele deixa o banco lá, ele deixa o Itaú, o Santander, o Sicredi, enfim, os bancos sem dinheiro, com menos dinheiro para trabalhar. Então, essa aqui é uma medida contracionista. Seria Aumentando o custo do dinheiro, né? aumentando o custo do dinheiro. Redução do IPI. IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Há uns anos atrás, vamos entregar as idades, né? Há uns anos atrás, teve campanha no governo, redução do IPI de carros. Então, você comprava o carro muito mais barato. Por quê? Para fazer as pessoas comprarem. Sabe aí que hoje um carro é em torno de 30%, 40% é imposto. Então, na prática, um carro de 100 mil, 60 mil, se abaixasse ali 40%. Redução do IPI ajuda a movimentar a economia? Com certeza. Demais. Estou reduzindo imposto para o pessoal consumir mais. E essa aqui é confusa, né? Redução dos gastos governamentais. O governo, ele também pode injetar dinheiro na economia, gastando mais na economia. Então, se chega a licitação lá na prefeitura, só aprovando, ó, vai, compra, 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 o comércio da cidade crescendo, e aí imagina isso em escala Brasil, vai gerar muito mais economia. Então, a gente tem o quê? Duas medidas expansionistas e duas medidas Contracionista. contracionistas. Isso daqui também tem que estar claro, é básico ali para o sistema financeiro. Se você tem uma dificuldade, volte na aula lá e assista também. A gente tem as aulas aí no canal. E acho que por hoje seria isso. A gente está tentando fazer todos os dias. A ideia é manter todos os dias, tanto da CPA 10, com a CPA 20, com o CEA, futuramente aí já com a Ancor, com a SPB 100, trazer o máximo de conteúdo gratuito e com qualidade para vocês. E aguardamos vocês amanhã novamente para assistir mais um simulado.
Exatamente, e para que você não perca o fio da meada e continue e siga ali no seu objetivo de ser certificado nos próximos dias. Então, bons estudos para você, nos vemos amanhã e até lá!